nosso Chimarrão Profético é um programa dentro do canal Cartas Proféticas. Também é feito dos comentários de vocês, das participações democráticas de vocês, em forma de ideias, de sugestões, de perguntas e de críticas. Mas também é feito de inscrições de vocês aqui no canal, dos likes, da ativação do sininho, da assinatura que vocês fazem aqui para nos ajudar a sustentar esse projeto. É fundamental vocês acessarem a nossa conta e nos ajudarem com a assinatura para que esse projeto sobreviva e enfrente a mídia dominante que manipula e que engana a todas as pessoas. Pois é, neste dia nós comemoramos a proclamação da República, que foi proclamada por um golpe militar numa composição dos proprietários rurais, proprietários de escravos. Embora a alforria que foi alcançada a eles, as condições dos primeiros trabalhadores, das primeiras trabalhadoras brasileiras, foram de subvida de quem foi abandonado depois da senzala, depois de expulsos das senzalas. Mas república é uma palavra muito rica, extraída de duas outras do latim. Res, que é coisa pública, coisa pública. Uma verdade que nunca ocorreu em nosso país. Tomando aqui o tal de orçamento secreto como analogia, o que se trata de economia, de direitos, tudo sempre foi muito secreto aqui. Desde a proclamação proclamação da República, tudo é secreto. O povo nunca teve direitos plenos na República Brasileira. E agora, quando comemoramos a proclamação da República, nós o fazemos depois de uma eleição sofrida, de uma campanha eleitoral com conotação de guerra. E agora uma nova linguagem, um novo discurso, um discurso saturante, que enche os nossos ouvidos. Antes das eleições, aquela discurseira toda contra as urnas eletrônicas, de falta de segurança eleitoral, aquilo tudo encheu os potes. Vencidas as eleições no segundo turno pelo presidente Lula, por um projeto de mobilização amplamente nacional, que também mobiliza por cima numa aliança, o discurso é outro. Dentro desta república onde se esconde tudo, inclusive quem manda nela, o discurso que já enche a nossa paciência é o tal de limite fiscal. Limite fiscal. O limite de gastos. E o tal de limite fiscal surgiu como bomba também secreta para o golpe contra a presidenta Dilma e contra o Brasil em 2000
2016. Logo que o vampirão Michel Temer tomou posse, tratou de construir as tais pontes para o futuro, verdadeiras arapucas para destruir a classe trabalhadora. E lá veio junto e principalmente por detrás de tudo como um grande fantasma o limite fiscal. Não pode gastar mais do que o que definiu a PEC da reforma da Constituição, que passou a impor o limite de gastos por parte do governo federal e também dos governos estaduais. Não se pode gastar nada, nenhum centavo, além do que foi estabelecido pelo orçamento aprovado pelo Congresso Nacional. Durante a campanha eleitoral, Lula falou sobre a necessidade de romper esse limite fiscal, o teto fiscal. Muitos falaram que era fundamental derrubar o teto fiscal. Agora, essa discurseira, me permitam dizer, nojenta, qualquer jornalistazinha jovem, sem nenhum conhecimento de economia, sem nenhum conhecimento, muito menos do que Lula pensa, do que o lado de cá pensa, com tudo pronto, onde leem o que é ditado lá nas salas de edição, que vem de cima das direções das TVs, passa o dia inteiro falando no tal limite do teto fiscal. Proibido gastar. A preocupação do tal de mercado com o teto fiscal, com a proibição de gastar. O sistema financeiro nervoso, porque o presidente Lula falou na necessidade de mais dinheiro para segurar a Bolsa Família, com mais R$150 para cada criança menor de 6 anos, para a farmácia popular, para o reajuste do salário mínimo acima da inflação. E o sistema financeiro então ficou nervoso. Na semana passada eu mostrei aqui no programa Fala Meu Povo, na sexta-feira, aquele pedaço de vídeo com o presidente Lula chorando copiosamente ao mencionar a volta da fome no Brasil, que não voltou para 1, ou para 2, ou para 3, para 10, para 15, mas para 38 milhões de irmãos e irmãs brasileiras. Mais do que uma Argentina morrendo de fome nas ruas do Brasil. Lula chorou. Lula tem a sensibilidade do povo. O Lula tem a sensibilidade da fome, do abandono. E Lula disse: o mercado está nervoso, mas não ficou nervoso durante os 4 anos do governo Bolsonaro. É verdade. É verdade. Porque o tal de mercado, que não é outra coisa senão um clube de controladores da economia brasileira.
um punhado de assaltantes da economia brasileira, que cortam a economia dando-lhe teto. Eles que moram em mansões cujos tetos não são vistos, tão altos que são. Destroem as casas do povo, porque tem que manter os tetos deles. Eles que não têm como mensurar as enormes quantidades de riquezas que acumulam provindas dos lucros tirados dos tetos que eles cortam no povo. Estes técnicos, estes especialistas em manipulação da economia, não choram pelos pobres. Eles não sentem a fome dos pobres. Eles sequer viram 38 milhões, sequer uma pessoa passar fome. Eles que gostam de falar em teto para controlar o Estado nos seus investimentos sociais, nos seus programas sociais, nas suas promoções sociais, no seu projeto de desenvolvimento que inclua todos, inclusive os muito pobres dilapidados por eles, os donos dos tetos. Eles não veem os pobres. Eles se emocionam, se enervam, se inquietam e chantagiam o futuro governo, ao ponto de quando Lula disse que eles não se incomodaram com Bolsonaro, até porque Bolsonaro, abro um parênteses aqui para eu dizer, até porque Bolsonaro era um peão deles, dos mais perversos. Eles não se incomodaram com Bolsonaro e só falam em gastar dentro do limite da inflação. Eles derrubaram a bolsa e derrubaram o dólar para mostrar que eles controlam a bolsa de valores e eles podem fazer com ela o que eles querem, o que eles quiserem, aumentam ou baixam, para pressionar e sufocar, assustar, tanto que muita gente ao redor do presidente Lula se assustou com isso. Porque eles mandam e desmandam na economia, mandam e desmandam nos índices da Bolsa de Valores, mandam e desmandam em todos os investimentos econômicos do país, na área financeira, na área industrial, comercial, rural, agrícola, serviços, tudo, eles mandam em tudo. No Congresso Nacional eles inventam as leis como esta, da emenda da Constituição que estabeleceu o tal de teto fiscal, para depois controlarem o Congresso e controlarem o Judiciário. Tudo a serviço deles. Tudo manobrado por eles. Tudo sufocado por eles. Então, o controle do teto não é só com relação ao governo. O governo tem que servir aos interesses deles, segundo os desejos deles. Ou eles chantagiam, ou eles derrubam, ou eles golpeiam, ou eles mandam matar. Mas eles sufocam e eles achatam os outros tetos também, os tetos dos trabalhadores e trabalhadoras que são expulsos das empresas quando elas têm que enxugar os seus orçamentos. E eles achatam os tetos de todos e das vidas de todos e de todas.
Eles encurtam os cobertores de todos e de todas. Eles saqueiam as comidas de todos e de todas. Eles destroem as escolas das crianças pobres, de todos os pais, de todas as mães. Eles empobrecem os meios de transporte coletivo dos trabalhadores e trabalhadoras. E eles encolhem todos os tetos, desde que os tetos deles não diminuam em nada, porque senão eles vêm com chantagem. Conclusão: este modelo, que é feito de usurpadores, de ladrões, de corruptos, de sanguessugas, não serve ao país, não serve à república, não serve. Esse é o modelo humano que humanamente pode ser substituído. E deve ser substituído, porque ele sufoca, ele mata. E é dentro desse sistema, mais de 400 mil morreram e não precisavam morrer. É dentro desse sistema, dentro deste modelo dos tetos, do controle econômico. Esse modelo que vê pobre como gasto, vê escola para os pobres como gasto, vê alimentação para os pobres como gasto, vê saúde para os pobres como gasto. Só não é gasto para eles as extravagâncias deles, quando em plena pandemia brigavam de tapas por jatinhos, pelos melhores jatinhos que podiam comprar ou alugar. Então, está nojento esse discurso. Me permitam concluir repetindo isso. Está nojento esse discurso. Então, vem essas locutorazinhas de televisão, essas jornalistazinhas, esses jornalistazinhos, que não entendem nada de política econômica, não entendem nada de economia, não entendem nada de sociedade. Repetir aquilo como um mantra, como uma reza sem fim, enjoativa. E notem bem, isto não é por acaso, isto é planejado. Isto é preparação de algo muito grave que eles querem impor sobre nós, inclusive amarrando os pés e as mãos do governo Lula. Este discurso enjoativo que também toma conta das radiozinhos, com esse bando de analfabetos que antes falavam mal de Lula, exaltavam Lava Jato, exaltavam Mensalão, exaltavam não sei o quê. Agora, eles trocaram o discurso para controle do teto de gastos. Esse é o novo discurso do golpe. Esse é o novo discurso neoliberal. Esse é o novo discurso fascista. Esse é o discurso enjoativo, mas chantagista, ameaçador. Ele é uma artilharia contra o povo brasileiro. Temos que nos dar conta disso. Logo mais nós nos encontraremos às 19 horas no programa Fé e Luta. Abraços proféticos e revolucionários. O nosso Chimarrão Profético é um programa dentro do canal Cartas Proféticas.